mais de 3.000 línguas necessitam da palavra de Deus. Mais de 380 milhões de pessoas não têm acesso à palavra de Deus. É trágico não se ter a palavra de Deus. A igreja que apenas ouve o Evangelho e responde, mas não tem maneira de crescer, está condenada. Se nem a palavra de Deus existe, como é que se pode construir uma igreja nessa região? Que professor tentaria ensinar uma turma de alunos usando uma língua estrangeira e livros escritos numa língua que eles não compreendessem? As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus na sua própria língua, pois o Evangelho é, na realidade, uma mensagem do coração de Deus para o coração do homem. Que percentagem de habitantes do mundo não tem a paz, o conforto e a direção que faz parte normal da minha vida? Para mim, a palavra de Deus tem poder transformador. 3.000 etnias no mundo não têm nem um versículo sequer da Bíblia na sua língua materna. Pelo mundo fora, quer em cidades grandes, quer em aldeias remotas, centenas de milhões de pessoas nunca experimentaram o poder transformador da palavra de Deus. Até que esta seja traduzida, não o poderão experimentar. A língua oficial do Peru é o espanhol, mas há milhões de pessoas como o Walter, um crente quichua, criado num lugar isolado nas montanhas e que fala somente a sua língua tradicional. Fui criado a falar a língua quechua. Só comecei a falar espanhol na escola primária, o que foi muito difícil para mim. Mesmo quando ia à igreja, só ouvia o espanhol e tentava entender a Bíblia, mas era difícil compreender as coisas de que a palavra de Deus falava. O Walter não é um caso isolado. Diariamente, os quichuas enfrentam o desafio de não poderem entender as Escrituras. Quando as mensagens e a Bíblia existem apenas em espanhol, eles perguntam-se a si mesmo, por que será que não compreendemos a palavra de Deus? Eles podem até se sentir inseguros quanto à sua salvação ou ao amor de Deus por eles. Podem mesmo pensar que a salvação não é para o povo quichua, mas apenas para aqueles que falam esta outra língua. O Walter tem o desejo ardente de dar a palavra de Deus ao seu povo na sua língua materna. Este sonho está a ser realizado com a ajuda de Marcos e Patrícia Bean, tradutores da Bíblia com a Wycliffe. Durante os últimos 15 anos, eles têm trabalhado lado a lado com as igrejas locais e visto como a palavra de Deus continua a transformar vidas. Quando finalmente ouvem a Bíblia na sua própria língua, eles apercebem-se de repente de que a palavra de Deus e a salvação são para mim também. Não estou mais isolado, mas faço parte da comunidade da fé. Tenho experimentado como o Senhor está a trabalhar na minha vida através da sua palavra. Agora posso compreender o que temos traduzido em Meém. Deus tem usado a sua palavra para me transformar. E quando o falso mestre está a ensinar, eles o contradizem. Não é isso que a nossa Bíblia diz. Mas quando é lida na nossa própria língua, percebemos que é verdadeiramente a palavra de Deus. É pela graça de Deus que tem a Bíblia na minha língua. No interior da selva amazónica, o povo Jamamadi do Brasil tem sempre acreditado no poder das palavras, ao ponto de as temerem. Mas eles nunca tinham experimentado a liberdade e o poder encontrados na palavra de Deus. Os tradutores da Wycliffe, Bob e Barbara Campbell, viveram e trabalharam entre os Jamamadi durante quase 30 anos. Apesar do progresso em escrever esta língua oral, a alfabetização deste povo parecia impossível.
O povo não repetia qualquer frase falada por outra pessoa, com medo dos espíritos e das maldições. À medida que os anos passaram, com poucos resultados, as pessoas começaram a perguntar: por que é que não desistem? Será que este grupo tão pequeno vale a pena? Se Jesus morreu por mim, então o número de pessoas não é importante. O Senhor nunca deixou de nos encorajar. Este trabalho não é vosso. Este trabalho é meu. Façam o que eu vos mando e eu me encarrego do resto. No início da década de 90, a palavra de Deus começou a brilhar e a penetrar o medo do Jamamadi. Num só dia, 42 foram batizados. Desde então, muitos outros têm encontrado liberdade através da verdade das Escrituras. Vidas têm sido transformadas. Estas agora lideram os seus lares e as suas comunidades. Construíram uma igreja, estão a educar os seus filhos e estão-se a reunir para estudarem a palavra de Deus. Hoje em dia, os crentes Jamamadi reúnem-se frequentemente para celebrar a sua vitória em Cristo. Eles enchem o ar noturno com orações e cânticos de louvor no seu estilo tradicional e contam a história de Gênesis e o nascimento de Cristo, repetindo várias vezes o coro. Isto é, sem dúvida, evidência do poder da palavra. A Wycliffe tem assumido o seu compromisso com a Visão 2025, que declara que ao trabalhar lado a lado com diversos grupos pelo mundo fora, todos os projetos de tradução irão estar em progresso antes do ano 2025. É só através do poder de Deus e da participação de outros grupos que será possível alcançar este alvo. É ao permitirmos que Deus nos use para a sua glória que vamos ver cada homem, mulher e criança ter acesso à palavra de Deus. Existem pelo menos 3.000 etnias que ainda precisam da palavra de Deus. Muitos destes grupos vivem em áreas de acesso difícil. Alguns falam línguas sem alfabeto nem escrita. Já esperaram tempo suficiente.